Pro Nosferatu, acho que foi uma das discussões mais importantes, foi criar uma identidade sonora para ele. E foi uma voz que a gente teve muito cuidado também em escolher, em criar, né, do mesmo dialeto que a gente usou para todos os personagens, mas a característica da voz dele foi muito importante na discussão de início, porque precisava ser alguma coisa que tivesse a ver com toda a parte visual dele. A gente usou uma voz um pouco mais grave, achou que funcionaria, e tem ali um efeito que a gente processou, que é também um recurso usado em alguns filmes do Guerra nas Estrelas, mas nada mais é do que a voz original com mais quase que duplicado essa voz de um outro jeito por baixo. Uma das partes mais importantes de som do Nosferatu foi a respiração dele, e caiu muito bem. A gente tinha muitas cenas do Nosferatu em que ele ficava em quadro e não falava muito, e a gente decidiu colocar essa respiração. Então a gente tentou imaginar que ele é um ser sobrenatural e teria que ter as mesmas características de som. Então a gente acabou usando respiração de animais mexidas, né, manipuladas, e criou essa respiração do Nosferatu que acabou virando uma identidade sonora dele que funciona muito durante o filme. Então você vai ver que aparece muitas vezes essa respiração e acabou sendo parte do que definia ele sonoramente. A ideia que a gente discutiu no início foi, vamos criar uma linguagem? Se fosse uma língua já pré-estabelecida, ia ficar muito limitado para um tipo de comunicação que a gente achava que para o filme não ia funcionar. Então a primeira ideia que a gente teve foi pegar uma língua que já existe e manipular. Às vezes não fala uma língua, mas você entende que o cara tá bravo, ou que ele tá feliz, ou que ele fez uma pergunta. E aí, isso é o mais importante no processo de criar essa linguagem para esse projeto. Segunda ideia, a gente falou, será que a gente tem algumas coisas no banco que sejam sons que pareçam que a pessoa esteja falando alguma coisa, mas realmente não esteja falando em alguma língua específica? Então, a gente achou algumas coisas que é o que eles chamam de gibberish e babble. Então arquivos que tinham sons do tipo esse tipo de coisa. Então acho que no final das contas a gente conseguiu quase que criar um dialeto ali. O Nock, que é um personagem que é meio maluco, a gente também tentou achar uma voz que fosse estranha, meio maluca, e que tivesse uma risada engraçada, porque ele fica rindo toda hora também. Essa ideia funcionou para todos os personagens, foi isso que a gente procurou. A gente tentava olhar o personagem e ver o que cabia, enfim, o que combinaria e colaria de som para cada personagem. O pensamento, acho que principal foi, vamos ter uma unidade entre todo o projeto de trilha para esse filme, vamos tentar fazer que ele fique mais ou menos homogêneo. Então não era assim, usar uma música eletrônica e de repente já entra uma orquestra, enfim, isso a gente tentou evitar. E aí a trilha é basicamente a narrativa, a trilha ajuda muito para narrar o filme. Então o próprio filme de terror já tem muita coisa para ser usada que é uma linguagem sonora que já foi criada há muito tempo. Algumas horas a gente criava tensões, outras horas a gente deixava mais tranquilo. A gente tentou fazer temas para alguns personagens, então tem o tema da Ellen, que é um tema um pouco mais triste, tem o tema da viagem do Ruther. Um dos temas principais musicais é o tema do Nosferatu, que é uma trilha que a gente ficou muito feliz em ter achado no banco, e serviu para quase todas as cenas que o Nosferatu aparece, ou que se tem a intenção fora das câmeras que ele vai aparecer, ou que ele está presente. Em algumas cenas a gente mistura mais de um arquivo, então, por exemplo, tem cenas como a primeira cena que o carroceiro vai buscar o Ruther, ali tem uma trilha que é uma percussão, e depois ela junta com uma outra que é uma coisa mais harmônica. Então isso a gente fez bastante também com as outras trilhas. Acho que basicamente o processo se divide em ambientes, efeitos e Foley. Foley, o processo que a gente tem normalmente aqui é ir para o estúdio de Foley e gravar tudo ao vivo. Você tem os objetos no estúdio de Foley, você tem o tipo de piso, você tem roupa, e basicamente o processo é você tem o filme na sua frente, num telão, e você dá REC e vai gravando os filmes. Então eu preciso fazer passos, eu dou REC no filme, o filme anda e eu vou lá e faço ao vivo. Para esse projeto é que a gente teve que fazer o Foley com todos os sons do banco da Getty Images. Eu preciso procurar, por exemplo, um passo na grama. E eu preciso editar
cada passo para ficar em sync com o pé da pessoa. O Foley já de início teve essa diferença no processo, porque, enfim, ele deu muito mais trabalho. A gente tinha que sincar cada coisa que acontecia de Foley, a gente tinha que sincar na mão. Para a parte de ambiente, a gente escolheu fazer um ambiente um pouquinho diferente porque a gente imaginou que o castelo seria um lugar amaldiçoado e que, enfim, bichos não cresceriam lá, alguma coisa do tipo. Então a gente montou, por exemplo, os ambientes todos os ambientes em volta do castelo, a gente basicamente só usou ventos ou sons graves, parecidos com ventos, e não usou bicho, para tentar dar um clima um pouco mais tenso e mais pesado para a coisa. A parte de efeitos é basicamente o que você não faz no Foley e o que não é ambiente também. A gente acabou criando uma série de efeitos que a gente chamava aqui de efeitos creepy, que ajudavam a criar esse clima de suspense ou terror. Por exemplo, tem cenas que a gente usou muitos efeitos que ajudavam a dar esse clima de suspense e de terror, que são as cenas onde a Ellen e o Ruther abriam um livro. Ao abrir o livro, eles estavam sendo amaldiçoados, então a gente tentou criar ali uma identidade sonora para cada vez que eles abrissem o livro, tivesse algum tipo de som que fosse o chamado do Nosferatu. Ali eles estavam sendo amaldiçoados. E aí a gente usou algumas coisas de vozes ao contrário, enfim, com reverb, sons muito graves, sons agudos, para tentar passar essa ideia.